Olá, pessoal. Ó, nós acabamos de ver, né, demonstrações matemáticas no vídeo anterior, quando a gente precisava provar objetivo, quando a gente precisava provar existência e unicidade, ou seja, quando o nosso objetivo era existência e unicidade. Agora, a gente vai analisar o que acontece quando o seu dado for existência e unicidade. Né? O que acontece quando o seu dado é existência e unicidade. Então, deixa eu mostrar aqui, só para aparecer nesse vídeo também, lembra das três equivalências. Então, essas três fórmulas querem dizer a mesma coisa, elas são equivalentes, tá? Um equivalente a dois, equivalente a três, nessa numeração. Ou seja, elas dizem que existe exatamente um x. Então, essa aqui, para memorizar, tem um existe x, essa forma que a gente demonstrou antes, depois essa tem um para todos e um C somente C, e essa é aberta, a terceira o parênteses está depois. Então, eu vou perguntar, perguntar para o Marcos, essa fórmula qual é, Marcos? A gente acabou o jogo da memória, é a propriedade 1, propriedade 2 ou propriedade 3? Não pode errar agora. 3. Isso, já memorizou mais, ó. Porque é importante também memorizar as coisas, né? Então, esse dado, essa estratégia está usando a propriedade 3, caso o seu dado que existe é único. Então, o que você vai fazer? O enunciado do problema, do teorema, vai dizer, olha, o x existe e é único, tal que o p de x é verdadeiro. Então, qual que são os seus dados? Como existe um x em que p de x é verdadeiro, você vai colocar como dado, assim, é um formalismo matemático que simplifica, você vai colocar, olha, p de x0 é verdadeiro, acabou. Só que esse p pode ser uma fórmula matemática, né? A gente está colocando o p aqui, mas ele pode ser uma equação matemática. E aí você vai pôr essa equação matemática, onde tiver x, você vai colocar x0. Porque você sabe que ela é válida para um dado x0. Porque existe pelo menos um. Esse é o dado. O segundo dado, você vai colocar, olha, para todos os y e todos os z's, se você tiver outro i, ou mais duas variáveis, que seria um y e um z, verdadeiros, isso só pode acontecer se o y é igual a z. Isso é o dado. Daí você tem que olhar nas notas anteriores, para complementar a estratégia da sua demonstração, aquele módulo que a gente estudou quando o nosso dado é uma condicional. Então, assim, isso aqui você joga fora, escreve y arbitrário, z arbitrário, tá? Y e z são arbitrários, joga fora. O C, então, aí cuidado, né? Aí você tem o C, então, porque lembra, quando o objetivo é um C, então, é que você passa o C para o dado e o então para o objetivo. Aqui não, aqui é diferente. Aqui você tem o C, então, como dados. Né? Então, esses dois, o 3 e o 4, deixa eu colocar aqui. Ó, o 3 e o 4 são dados, porque é muito importante fazer essa distinção do que é dado, o que é objetivo. Certo? Certo. Aí o Marx falou por transitividade, Z igual a X. Z igual a X. Ah, sim, para a gente dizer por que que por que, é uma boa questão aqui, por que isso é unicidade, né? Por que caso você tenha que existe um, que ele é verdadeiro, é uma ótima questão aqui, que o Marcos fez uma afirmação, né, que leva a essa pergunta. Essa eu não discutir, mas eu falei para vocês que essa propriedade 3, né, que aqui está como item 1, ele é existência e unicidade. A existência está aqui, evidentemente, então essa aqui é a unicidade. Eu vou falar
como eu visualizo. Mas antes, alguém, Marcos e mais alguém, já que ele escreveu aqui, poderia explicar por que essa linha, essas duas condições, quer dizer, a existência e a unicidade. A existência precisa explicar, né, porque já está aqui, mas por que se você tiver isso e isso, você tem a unicidade? Se o Marcos quiser tentar explicar também. Eu vou tentar arriscar aqui. Primeiro, acho que na hora que você falou, isso é a unicidade. Isso circulou e aí não passou no conectivo eu fiquei assim, acho que faltou uma coisa. No ponto de, pelo fato do conectivo dele também já só aceitar ser verdadeiro no caso das duas serem verdadeiras, das duas partes serem verdadeiras. Então, e já olhando para esse lado aqui, deixa eu ver, P de Y, P de Z, isso eu tinha mostrado que P de Y se é verdadeiro se Y for igual a X. Aí a gente tirou aquela parte e olhou como um Z arbitrário e X arbitrário, a conclusão de que Z só pode ser verdadeiro se for igual a, X, se for igual a Y. Mas como Y é igual a X e Z é igual a Y, Z também é igual a X. Isso poderia ficar continuando com outras variáveis, mas sempre chegaria ao mesmo ponto de todas ser igual a X. Isso, por que igual a X? Então, eu queria ver esse ponto. Vamos pegar só focar na 3. Não, eu concordo que, não sei se em algum momento, quando eu circulei, que nem essa parte do 1, né? Essa parte é a existência e essa unicidade, tudo bem. Agora, circular essa parte e dizer que só ela é unicidade não está tão ok, porque no fundo, tanto aqui quanto aqui, você precisa dessa primeira parte, porque a unicidade ela está vinculada à existência, então não dá muito para desvincular. Foi mais acho que um abuso de linguagem, eu dar uma separada, tá? Mas eles estão. Isso fica muito claro na propriedade 3. Então, deixa eu te perguntar, por que o Z é igual a X, né, nessa propriedade 3? Assim, aqui a gente está falando que Y é igual a Z, caso tenha 2, mas aonde está a informação que vai fazer essa conexão de que Y igual a Z, que também seria igual a X? Só quer que eu dê explicação sem olhar para a primeira, o 1? Não, pode olhar tudo, porque vai ter que olhar para a primeira. Não, a primeira que você fala é esse termo aqui, ou a primeira propriedade? Não, a primeira propriedade. Não, na verdade, não, explica. Bom, não, explica a terceira. Então, o que eu quis dizer, você pode e deve usar esse primeiro termo. Mas só a propriedade 3, sem olhar para a primeira, porque olhando a propriedade 3. Onde que aparece a informação de que, porque aqui está falando, olha, se o P de Y e Z forem verdadeiros, então esse é igual a esse, mas cadê que ele é igual a X, né, como tem que ser na unicidade? Segura 2 minutinhos. Uhum. Esse é o módulo final. Isso aqui finaliza o capítulo 3, tá? Então, daqui a pouco eu já paro o vídeo e a gente começa a estudar relações. Eu acho, agora, se eu não tiver errado no meu raciocínio, agora vai a questão dos quantificadores. De existir pelo menos um X, aí a gente coloca que existe pelo menos um. Aí depois a gente olha pro outro lado dessa outra parte, que agora é um quantificador universal. Agora vai dizer que para todos os Y e para todos os Z. Mas acho que não estou perdido no argumento. Isso. Não, é isso, é nessa linha, quer ver? Eu só quis, deixa eu só mudar de tela, porque eu vou querer rabiscar, é a mesma coisa, eu acho que isso que você está vendo aqui, a 1, é aquela propriedade 3. É nessa linha que você está falando, deixa eu encurtar, olha que bacana, quando você fala isso aqui, você está dizendo que P de x0 é verdadeiro. Quando você fala isso aqui, você está dizendo que, considerando que P de y0 seja verdadeiro, considerando que P de z0 seja verdadeiro, você está concluindo que y0 é igual a z0.
Mas olha que sutil, que é o que você estava explicando. Quando você tem esse para todos, todas as vezes que isso acontecer, certamente você vai pegar um desses y, vai ser o x0, porque você está pegando para todos. Então, sempre que você tiver o x0 e mais um outro, então sempre que o y for o x0, você vai ter mais um z, que pode ser qualquer outra coisa, o z é igual a x0. Ou então, se o y não tiver o x0, mas o z que for o x0, então, como aqui está falando que o y é igual a z, o y0, que é igual a z0, mas o z0 é igual ao x0. Não sei se eu expliquei bem, mas se alguém entendeu, parabéns, porque eu não sei se eu expliquei bem, mas é assim que eu estou enxergando. É assim que eu consigo enxergar, assim, esse ponto. Eu lembrei que o que o senhor falou. É que eu tinha lembrado daquela aula, a ordem dos quantificadores importa. Que se inverter a ordem dos quantificadores já muda totalmente o sentido. Não, mas quando é existencial e universal. Isso. Não quando é os dois. Não, esses dois aqui, ó. Não, quando eu olhei para o senhor falou que no lado tem existe pelo menos um, aí tem o conectivo E, que no caso vai dar a condição de que ambos têm que ser verdadeiros, e no outro lado tem o quantificador universal. Aí eu tinha lembrado daquela aula que o senhor falou sobre a ordem dos quantificadores importam. Só que eu não tinha lembrado desse detalhe que separa todos os y, então se engloba todos os y, vai existir pelo menos um x que é igual a y. Mas deixa eu ver aqui, aí se y igual a z, isso aí então z igual a x. Assim, é difícil explicar porque é sutil, assim, mas pensa num algoritmo, porque quando você escreve para todos, é como se tivesse um computadorzinho que ficasse testando todos, vamos pensar assim. Daí, em algum momento, veja só, esse y, se é para todos, fixa no x0, já que pelo menos você conhece, vamos começar por aí. Fixa o y, o primeiro que ele pesquisar, o computadorzinho, pega o x0. Daí, para todos os demais z, é igual a x0. Daí, digamos que você fixa agora o z no x0. Para todos os y que você pegar, ele vai ser igual ao z0, que é igual ao x0. Veja, a ordem, esse aqui você pode inverter de ordem que não tem problema nenhum. O que você não pode é fazer a inversão disso. O existe para todos e para todos existe, tá? Mas quando você tiver dois para todos, você pode. Eu acho que ficaria mais limpo, assim, um pouquinho mais evidente. Com aquele outro ponto, tendo se x para todo y, se p de y é verdadeiro, isso implica que y é igual a x. Juntar tudo aqui só quer ficar grande demais, né? Você está dizendo... Não, assim, essa propriedade 1, ela é mais visual, né? Ela dá um... Eu concordo, assim, que essa aqui é mais intuitiva. A mais intuitiva é a 1. A 2 e 3, já você tem que pensar um pouco mais. E nessa 3, é bem sutil o fato de que isso aqui, agregado com isso, e por conta dos quantificadores, é o que dá a unicidade. Mas eu não acho fácil. Estou só tentando, assim, colocar o meu entendimento, mas eu não acho fácil de enxergar, não. Agora, claro que se você vir essa demonstração aqui, que a 1 leva a 2, 2 leva a 3 e 3 leva a 1, fica absolutamente demonstrado que as três são equivalentes, tá? Então, por mais que... Porque às vezes a gente não enxerga, mas se está provado, você pode aceitar tranquilamente, até porque não são todos os teoremas matemáticos que você bateu o olho e consegue enxergar. É a demonstração que vai te guiar, né? Então, aqui é um exemplo para você estudar em casa, aqui é outro exemplo envolvendo limite para você estudar em casa. Eu ri porque o limite é um negócio meio rebuscadinho, que envolve o delta e tal. Mas isso finaliza, então, o capítulo 3 do livro. E eu vou parar o vídeo aqui.